Você já se sentiu como se estivesse lutando contra algo invisível? Como se sua vida fosse marcada por desafios que parecem não ter fim? E se eu te dissesse que a Bíblia conta a história de um homem que não apenas enfrentou desafios inimagináveis, mas literalmente lutou com Deus e sobreviveu para contar a história? A história de Jacó é uma das mais misteriosas e impactantes da Bíblia. Um homem que nasceu segurando o calcanhar de seu irmão, que enganou seu pai para roubar uma bênção e que passou anos fugindo de seu passado. Mas o que poucos sabem é que a jornada de Jacó não é apenas uma história de engano e redenção. É um reflexo da própria luta humana com a fé, com o destino e, acima de tudo, com Deus. E se eu te dissesse que a luta de Jacó não foi apenas física, mas espiritual? Que sua transformação de Jacó para Israel carrega um significado profundo e que pode mudar a forma como você vê sua própria vida? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa narrativa enigmática. Desde o momento em que ele tomou a bênção de seu irmão Esaú, até o instante em que enfrentou um ser celestial em uma luta que mudou sua identidade para sempre. E no final deste vídeo, você pode se surpreender com o que essa história tem a dizer sobre sua própria jornada espiritual. Então fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar sua fé para sempre. A história de Jacó não é apenas um relato antigo, mas uma jornada de transformação que ecoa até os dias de hoje. Para entendê-la, precisamos voltar no tempo, ao momento em que sua existência foi profetizada antes mesmo de seu nascimento. Jacó era filho de Isaque e neto de Abraão, um dos patriarcas da fé. Mas sua trajetória não foi marcada apenas por bênçãos e promessas. Desde o ventre de sua mãe, ele já estava destinado a um grande conflito. A Bíblia nos conta que Rebeca, sua mãe, recebeu uma revelação divina enquanto estava grávida de gêmeos. Deus lhe disse: "Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço." Gênesis 25, 23. Desde esse momento, ficava claro que Jacó e Esaú não seriam apenas irmãos, mas protagonistas de um embate espiritual e profético. O próprio nome Jacó em hebraico, Yaakov, tem um significado intrigante. Pode ser traduzido como aquele que segura pelo calcanhar ou suplantador, alguém que ultrapassa o outro de maneira astuta. Esse nome se tornaria um prenúncio de sua vida, marcada por enganos, reviravoltas e, no final, uma surpreendente redenção. Mas quem realmente foi Jacó? O que podemos aprender com sua história? E como um homem que começou sua jornada enganando seu irmão e fugindo de sua família, acabou se tornando um dos patriarcas mais importantes da Bíblia. Essa é a história de um homem que teve que perder tudo para encontrar a verdadeira bênção. Um homem que lutou não apenas contra os desafios do mundo, mas contra sua própria identidade. Agora, vamos mergulhar nos eventos mais marcantes de sua vida e descobrir os segredos que sua trajetória esconde. 1. O engano e a bênção roubada. A história de Jacó toma um rumo dramático quando ele, incentivado por sua mãe, Rebeca, decide enganar seu pai, Isaque, para tomar a bênção que por direito de primogenitura pertencia a Esaú. Isaque, já idoso e cego, sentia que seus dias estavam chegando ao fim e decidiu abençoar Esaú, seu filho primogênito, garantindo-lhe uma herança especial diante de Deus. No entanto, Rebeca, que acreditava na profecia de que o mais velho serviria ao mais novo, elaborou um plano para que Jacó tomasse a bênção. Jacó se vestiu com as roupas de Esaú, cobriu seus braços com peles de cabra para imitar os pelos do irmão e se apresentou a Isaque como se fosse Esaú. Enganado pelo toque e pelo cheiro das vestes, Isaque declarou a bênção sobre Jacó, dizendo: "Seja senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti." Gênesis 27, 29. Quando Esaú descobriu o que havia acontecido, sua fúria foi intensa. Ele prometeu matar Jacó assim que o período de luto por seu pai terminasse. Temendo pela vida do filho, Rebeca aconselhou Jacó a fugir para a casa de seu tio Labão, em Harã. 2. O sonho da escada para o céu. Enquanto fugia,
Jacó parou para descansar em um lugar chamado Betel. Ali, com uma pedra como travesseiro, teve um dos sonhos mais enigmáticos da Bíblia. Uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Nesse momento, Deus falou com ele: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Gênesis 28:13. Jacó despertou assustado e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Gênesis 28:16. Este sonho não foi apenas uma visão, mas uma confirmação de que, apesar de seus erros, Deus tinha um plano para sua vida. Ele fez um voto ao Senhor, prometendo que, se Deus o protegesse, ele voltaria e dedicaria sua vida ao Todo-Poderoso. 3. Os anos de serviço e o engano de Labão. Ao chegar em Harã, Jacó se apaixonou por Raquel, filha de Labão. Para se casar com ela, concordou em trabalhar 7 anos para o tio. No entanto, na noite do casamento, Labão o enganou, dando-lhe Lia, a irmã mais velha de Raquel. Jacó só percebeu a troca na manhã seguinte e confrontou Labão, que justificou o engano dizendo que era costume local casar primeiro a filha mais velha. Mas ofereceu um acordo. Se Jacó trabalhasse mais 7 anos, poderia se casar também com Raquel. Assim, passaram-se 14 anos de serviço por amor a Raquel. Durante esse tempo, Jacó se tornou um homem próspero, mas percebeu que Labão tentava prejudicá-lo financeiramente. Então, com a orientação de Deus, ele usou sua inteligência para prosperar, formando um grande rebanho antes de finalmente partir com sua família. 4. O retorno e o conflito com Esaú. Depois de muitos anos, Deus ordenou que Jacó voltasse para sua terra natal. No entanto, um grande medo o dominava. E se Esaú ainda quisesse matá-lo? Para tentar apaziguar a situação, ele enviou mensageiros com presentes valiosos para seu irmão, esperando encontrar graça aos olhos dele. Mas os mensageiros voltaram com uma notícia alarmante. Esaú vem ao teu encontro com 400 homens. Gênesis 32:6. A essa altura, Jacó estava aterrorizado. Ele orou a Deus, lembrando-o das promessas feitas a ele, e dividiu seu grupo em 2 para evitar que todos fossem mortos de uma vez. Mas antes desse encontro crucial, algo ainda mais misterioso aconteceria. 5. O mistério da luta com Deus. Naquela noite, algo sobrenatural ocorreu. Jacó se viu diante de um homem misterioso e travou uma luta que durou até o amanhecer. Esse combate não era apenas físico, mas espiritual. Jacó estava lutando com um ser celestial e se recusava a desistir. O ser, vendo que Jacó não cedia, tocou sua coxa e deslocou sua articulação, deixando-o manco. Ainda assim, Jacó não soltou seu oponente e exigiu uma bênção. Então o ser celestial lhe perguntou: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. E então veio a grande transformação. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32:28. A mudança de nome simbolizava sua transformação. Jacó, o suplantador, se tornava Israel, aquele que luta com Deus. Após esse encontro, Jacó finalmente reencontrou Esaú. Para sua surpresa, seu irmão não queria vingança, mas o recebeu com um abraço. Deus havia transformado seus corações e a rivalidade foi deixada para trás. Jacó agora não era mais apenas um fugitivo ou um homem de planos astutos. Ele era o patriarca de uma nação e seus filhos se tornariam as 12 tribos de Israel, um povo escolhido por Deus. A história de Jacó é rica em simbolismo e repleta de acontecimentos enigmáticos. Embora os textos bíblicos apresentem fatos concretos, há muitos elementos que geram debates entre estudiosos, teólogos e até mesmo dentro das diversas tradições religiosas. Aqui vamos explorar algumas das questões mais misteriosas da trajetória de Jacó, levantando teorias e reflexões que podem mudar a forma como entendemos sua jornada. 1. Quem era o ser misterioso que lutou com Jacó?
Um dos momentos mais intrigantes da história de Jacó acontece na noite em que ele está prestes a reencontrar Esaú. A Bíblia relata que, sozinho, ele foi surpreendido por um homem misterioso, com quem lutou até o amanhecer. No final da luta, Jacó recebe uma bênção e um novo nome: Israel, aquele que luta com Deus. Mas quem era esse ser? A identidade desse misterioso lutador tem sido debatida há séculos. Algumas das principais interpretações são: aparição angelical. Muitos estudiosos sugerem que Jacó lutou com um anjo enviado por Deus. Essa visão é reforçada por Oséias 12:4, que afirma: sim, lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Se essa teoria for verdadeira, a luta simboliza um confronto espiritual intenso, onde Jacó não estava apenas lutando fisicamente, mas também espiritualmente, buscando a aprovação e a bênção divina. O próprio Deus em forma humana. Outra interpretação muito debatida é a de que o ser misterioso era, na verdade, o próprio Deus em uma manifestação física. Essa ideia é sustentada pela própria fala de Jacó após o combate: vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. Gênesis 32:30. Essa teoria sugere que Jacó teve um encontro direto com o Senhor, semelhante às manifestações divinas vistas em outras partes da Bíblia, como a sarça ardente de Moisés, uma representação simbólica da luta espiritual de Jacó. Outra possibilidade é que essa luta não tenha sido apenas um evento físico, mas uma metáfora para a batalha interna que Jacó travava consigo mesmo. Ele estava prestes a encarar seu passado, encontrar seu irmão que havia jurado matá-lo e precisava ser transformado para poder seguir em frente. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: essa luta marcou o ponto de virada na vida de Jacó. Ele saiu dela ferido, mas abençoado, o que pode simbolizar que todo crescimento espiritual exige dor e transformação. 2. A escada de Betel era um portal para outra dimensão. Outro evento repleto de mistério é o sonho da escada de Betel. Nele, Jacó vê uma escada que liga a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. O que essa escada realmente significava? Algumas das interpretações mais discutidas são: a conexão entre o céu e a terra. A explicação mais aceita é que a escada simboliza a ligação entre Deus e os homens, uma ponte espiritual entre o mundo material e o divino. Essa ideia se fortalece quando Jesus, no Novo Testamento, faz referência à escada de Jacó ao dizer: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:51. Isso indica que a escada era um símbolo profético de Cristo, que viria para estabelecer essa conexão entre Deus e a humanidade. Um portal sobrenatural? Alguns estudiosos mais ousados sugerem que a escada poderia representar um portal literal entre dimensões, uma passagem onde seres celestiais transitavam entre os domínios divino e terreno. Essa teoria é alimentada por textos apócrifos e tradições antigas que falam sobre locais sagrados onde o céu e a terra se encontrariam. Se essa visão for verdadeira, Betel não seria apenas um local de um sonho, mas um ponto de encontro entre Deus e a humanidade, um lugar onde o reino espiritual se manifesta de forma mais intensa. 3. O enigma do nome de Jacó: destino ou profecia? Desde seu nascimento, Jacó já carregava um nome de significado simbólico. Jacó pode ser traduzido como aquele que segura pelo calcanhar ou suplantador. Mas teria esse nome sido um destino profético ou apenas uma coincidência? O nome definiu sua personalidade? Jacó viveu boa parte da sua vida tentando tomar o que não lhe pertencia por direito. Primeiro, o direito de primogenitura de Esaú. Depois, a bênção de seu pai. Isso levanta uma questão interessante. Será que o nome que recebemos pode influenciar nosso destino? Em muitas culturas antigas, acreditava-se que o nome de uma pessoa determinava suas características e até mesmo seu futuro. Jacó, no entanto, superou essa identidade quando teve seu nome mudado para Israel. Esse novo nome refletia sua transformação de enganador para patriarca escolhido de Deus. Se essa teoria estiver correta,
Isso nos ensina que nossa identidade pode ser mudada por Deus. Não importa quem fomos no passado, o Senhor tem o poder de nos transformar. 4. Jacó foi um herói ou um anti-herói da fé? Muitos personagens bíblicos são lembrados como heróis da fé, como Moisés, Davi e Elias. No entanto, Jacó é um caso peculiar. Ele começou sua vida como um enganador, trapaceando seu irmão e enganando seu pai. Mas então, ele se tornou o patriarca das 12 tribos de Israel. Isso nos leva a um debate. Jacó foi um herói ou um anti-herói da fé? O anti-herói que Deus moldou. Diferente de personagens mais virtuosos, Jacó errou, enganou e fugiu. Mas isso mostra algo poderoso. Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas transforma aqueles que Ele escolhe. Jacó foi moldado pelas dificuldades e provações, tornando-se um exemplo de redenção. Sua vida prova que o propósito divino não depende da perfeição humana, mas da graça de Deus. Conclusão do mistério. A jornada de Jacó é uma das mais ricas e misteriosas da Bíblia. Desde a escada de Betel até sua luta sobrenatural, há muitos aspectos que desafiam nossa compreensão e geram debates profundos. Mas se há algo que podemos aprender com sua história, é que a transformação é possível para todos. Não importa quantos erros cometemos, Deus nos dá uma nova identidade quando lutamos para nos aproximar dele. A história de Jacó é uma das narrativas mais ricas e transformadoras da Bíblia. Ela nos ensina sobre a luta pela identidade, a busca pela bênção e a jornada da redenção. Desde o ventre de sua mãe, ele já estava destinado a um confronto, mas sua maior batalha não foi contra Esaú nem contra Labão, foi contra si mesmo e contra Deus. Jacó começou como um enganador, mas terminou como um patriarca. Seu nome foi mudado, seu caráter foi transformado, e sua história se tornou um marco na formação do povo de Deus. Se refletirmos, perceberemos que todos nós temos algo de Jacó dentro de nós. Em algum momento, tentamos tomar atalhos, buscamos soluções humanas para problemas espirituais, ou até mesmo fugimos do nosso passado. Mas assim como aconteceu com Jacó, Deus nos convida para um encontro transformador. O que podemos aprender com a jornada de Jacó? Deus não escolhe os perfeitos, mas transforma os imperfeitos. Jacó cometeu erros graves, mas Deus ainda tinha um plano para sua vida. A verdadeira bênção vem de Deus e não dos esforços humanos. Jacó tentou alcançar a bênção por meios próprios, mas foi no encontro com Deus que ele recebeu sua verdadeira identidade. A luta com Deus pode ser dolorosa, mas traz crescimento. Jacó saiu da luta mancando, mas também saiu dela transformado. Às vezes, as provas que enfrentamos nos deixam cicatrizes, mas são essas marcas que mostram nosso crescimento espiritual. Deus cumpre suas promessas. Desde o ventre de Rebeca, Deus já havia dito que Jacó seria abençoado. Mesmo com todos os obstáculos, sua promessa foi cumprida. E agora eu te pergunto, você já teve sua luta com Deus? Assim como Jacó, talvez você esteja em um momento da vida onde se sente confuso, perdido ou até mesmo lutando contra sua própria identidade. Mas Deus está pronto para transformar sua história, para te dar um novo nome e um novo propósito. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários. Qual parte da história de Jacó mais te impactou? Você já passou por um momento de transformação espiritual? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos sobre a Bíblia e a fé. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.